Para quem ainda está sendo gravado, boa noite, Oi, boa noite. que bom conseguir Tudo chegar jóia? aqui. Olá. Então, a gente vai começar enquanto as pessoas estão se chegando, fazendo uma apresentação. Eu sou, que para quem ainda não me conhece, Andréa Miranda, eu sou psicóloga clínica, tenho formação em várias abordagens na psicoterapia corporal, análise bioenergética, terapia haitiana, MDR, experiência somática, e finalmente eu cheguei, há vários anos atrás, no Body Dynamic, me tornei psicoterapeuta Body Dynamic, me tornei também coordenadora do Body Dynamic International Brasil, né, e professora dessa escola. E hoje, diferente dos outros dias, eu estou com meus dois amigos, professores, que vão estar dividindo hoje, né, a nossa apresentação. Então, vou passar a palavra para a Cristina se apresentar. Olá, então, eu sou Cristina Castelo, estou aqui muito feliz de estar hoje aqui com vocês para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto que eu tanto gosto. Eu adoro a biodinâmica, eu adoro. Eu disse para a André, vai ser fácil falar, porque falar da biodinâmica para mim hoje é uma coisa muito boa. Eu venho de várias outras abordagens também, venho da psicanálise, da hipnose, da vegetoterapia, do MDR, da terapia familiar sistêmica, do SE, e todas elas, claro, que me ajudaram a contribuir para o meu reconhecimento também frente ao Body Dynamic, e o Body Dynamic, quando eu cheguei lá, eu digo, opa, esse aqui junta tudo, é aqui que eu quero ficar. Então, eu estou aqui e estou querendo passar um pouquinho isso para vocês. Isso. Super bem-vinda, Joaquim. Agora está com a palavra para se apresentar. Ok, eu sou Joaquim Dessone, também estou na estrada e todos muito bem-vindos. Isso. Então, vamos agora, eu estou admitindo algumas pessoas que estavam aqui na sala de espera, deixa eu só Espera aí, só um pouquinho, que tem pessoas que estão na sala de espera, eu estou admitindo. Sim, é você que está admitindo aí? O Eduardo, mas eu acho que por conta da gravação tem mais dificuldade, então vou tentar fazer lá e cá. Ok. Oi, Giselda, aqui de novo, né? Seja bem-vinda, Sônia, conseguiu chegar, Sônia também é colega da nossa turma, amiga, junto com a Zélia, que bom que vocês estão aqui, a Virgínia está chegando, a Ângela Oliveira, todos muito bem-vindos. Isso. O tema de hoje, na verdade, a gente pensou em fazer uma roda de conversas onde nós vamos estar falando sobre o impacto do Body Dynamic na nossa vida, sobre alguns aspectos. O primeiro deles é qual o impacto da formação em Body Dynamic na sua vida pessoal. Né? E aí eu vou estar falando no primeiro momento e aí passo a bola adiante, né, para a Cristina, para o Joaquim, e assim a gente vai partindo para os próximos temas, né, as próximas perguntas. Então, eu gostaria de começar para todos desligarem o som, né, para não ter interferência. Ok. E aí eu gostaria de começar falando que esse sistema Body Dynamic, ele trabalha com alguns modelos. Dentre eles, um que se chama funções do ego. E o que é que são funções do ego? Então, quando eu for falar do impacto do Body Dynamic na minha vida pessoal, eu gostaria de falar desse modelo, né? O modelo das funções do ego, que são, na verdade, trata-se de 11 habilidades psicológicas. Pode ser centramento, ground, fronteiras, posicionamento, habilidades interpessoais, dentre outras. E o que é super interessante é que essas diversas habilidades foram situadas, foram localizadas de uma forma muito precisa
pela criadora desse sistema, Lisbeth Macker, e uma equipe de colaboradores, no nosso corpo, na relação que cada uma dessas habilidades tem com diferentes músculos do nosso corpo. Eles fizeram uma longa pesquisa envolvendo 15 mil questionários e eles realmente conseguiram localizar a relação de diferentes habilidades psicológicas com cada músculo, diferentes músculos do nosso corpo. Então, a partir disso, né, dessa descoberta, é possível a gente ficar muito mais grounding, né, na vida, à medida que a gente vai conhecendo, né, que músculos, que movimentos a gente pode fazer para acordar e ficar mais vivo nessa habilidade, que seria, por exemplo, e vocês podem experimentar fazer isso, mexendo os dedos dos pés no chão. Esse simples movimento vai ativando músculos que estão ligados à habilidade de estar mais grounding e mais ligado à realidade, no aqui e no agora. Um movimento simples, mas que vai estar acordando músculos que nos apoiam nessa habilidade. Outro exemplo é o centramento. O centramento tem a ver com a pelve, com músculos ligados à pelve, com músculos ligados na base da barriga. Então, saber que para eu estar mais centrado, para eu estar mais ancorado em mim, eu posso ser ajudada se eu ativo, se eu acordo os músculos que pertencem a essa área do meu corpo, pelve, base da barriga, contraindo, movimentando na cadeira mesmo. Isso vai me ajudar a estar mais presente, ancorada em mim, na relação com o outro, na relação com o mundo, né? Então, fronteiras. A gente sabe que existem músculos da perna, existem músculos do braço que estão associados a essa habilidade e as suas subfunções, né? Dentro de cada habilidade, a gente tem várias subfunções. Então, se eu preciso buscar uma maior firmeza em mim para que eu possa me posicionar no trabalho, na família, nas situações, com mais firmeza, com mais clareza e sustentar a minha posição, eu posso me movimentar de uma determinada forma, eu posso trazer minha atenção para determinada parte do meu corpo, que vai me apoiar a estar sustentando essa habilidade de posicionamento com mais força, com mais consistência. Então, à medida que a gente vai descobrindo que as habilidades interpessoais estão ligadas a muitos músculos dos braços e que eu posso buscar um contato, que eu posso segurar um contato, que eu posso afastar um contato, que eu posso soltar um contato e deixar ir, acordando o músculo que apoia aquele tema, nos dá muito mais consistência, a forma como eu me levanto, a forma como eu ando, a forma como eu me gesticulo, tudo isso são, e muitos outros movimentos e gestos, são movimentos do dia a dia, gestos do dia a dia, que têm um significado muito mais profundo do que muitas vezes a gente se dá conta, porque cada um desses gestos que eu estou falando, ele está associado a um tema psicológico específico. Então, o que mais me dá prazer, e eu tenho uma gratidão enorme pelo Bodynamic, por isso, por esse grande presente que ele nos dá, é essa intimidade que, a partir desse conhecimento, desse saber, a gente vai adquirindo, né, com o nosso corpo e com o significado que cada parte do nosso corpo tem em relação com diferentes aspectos psicológicos. Então, eu tenho muito prazer, né, no meu dia a dia de estar atenta e presente e consciente, o máximo que eu posso, nesses gestos, nesses movimentos que são tão corriqueiros, mas que têm um significado muito mais profundo do que a gente se dá conta. E, claro, que para desenvolver cada uma dessas habilidades, é fundamental a gente estar na relação com o outro. E, para isso, é muito indicado uma psicoterapia que trabalhe esses temas, se a gente quer trabalhar essas habilidades psicológicas, né? Porém, à medida que a gente vai se trabalhando na relação com o outro e que a gente vai se dando conta, né, do quanto que cada uma dessas habilidades, cada uma delas, tem uma relação com essa ou com aquela parte do meu corpo, eu posso, no dia a dia, continuar a minha exploração para além do horário da sessão.
Então, eu costumo falar, o trabalho continua depois da sessão. Eu trabalho com o cliente determinada habilidade psicológica e sugiro que ela faça isso ou aquilo nos dias que vão se seguir após a sessão. Com isso, a gente potencializa muito as conquistas de um processo terapêutico. E aí eu já estou entrando na próxima pergunta, mas então eu vou ficar aqui e vou passar a palavra para a Cristina falar sobre qual é o impacto da formação do Body Dynamics na sua vida pessoal. Então, quando eu pensei essa pergunta, eu fiquei na minha vida pessoal, né? Não é na minha vida profissional. Aí eu pensei numa frase que a Lisbeth, vou falar do meu jeito, eu não vou falar do jeito da Lisbeth, que ela fala assim, que nós só transmutamos quando a gente acolhe as nossas defesas, porque as nossas defesas foram que nos salvaram, foram o que permitiram a gente estar vivo, estar aqui, estar interagindo, estar se dispondo a aprender, a ser. E quando eu ouvi isso da Lisbeth, aquilo fez todo sentido para mim. Por quê? Porque eu sou psicóloga e sei que as defesas vêm para nos, né, defender de algo, literalmente, mas, ao mesmo tempo, a gente fica meio que incomodada. Eu não queria ser assim, por que eu ainda ajo assim? E aí, ao invés de ir para o lugar de eu quero isso e eu quero honrar isso, e a partir dessa honra eu vou cuidar disso, eu ia muito para o lugar, eu refuto isso. Então, essa abordagem foi, de todas as abordagens que eu fui, a que mais me deu uma relação de amorosidade com as minhas próprias defesas, para eu, então, sentir o que está acontecendo comigo, que a minha barriga está soltando, ela está quase gelando. Perdi meu centro. Por que eu perdi meu centro? Porque tem alguma coisa que está me incomodando, eu não quero ficar aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou contrair os glúteos. Se vocês contraírem os glúteos, é facílimo de fazer, é só fazer. A gente imediatamente faz um contatozinho aqui com esse pontinho debaixo do umbigo e a gente volta para cá. A gente volta para o nosso corpo. Então, poder fazer isso, eu digo, caramba, eu estou aqui de volta, eu não vou embora mais, não, eu vou ficar. E aí, ao invés de querer me refutar, eu me acolho. E vou acolher dentro de mim o que está acontecendo que queria que eu quisesse ir embora. E isso eu achei muito lindo para a minha vida pessoal. Porque, né, se a gente pensar o que são as nossas defesas, o que são as defesas psicológicas que nós vamos criando e que vão se tornando tão fazendo parte da nossa vida que a gente pensa que a gente é assim. Uma criança, ela depende visceralmente dos seus cuidadores. Visceralmente ela depende dos cuidadores. Então, como criança, a gente aprende a não desagradar os nossos cuidadores, ou não contrariar, ou não trazer qualquer movimento que torne com que eles nos rejeite. Por quê? Porque se alguma emoção minha, alguma manifestação minha, enquanto criança, fizer um cuidador meu ficar bravo comigo, ficar triste, nem que seja comigo, mas ele fica triste, ou ele não dá conta, ou ele desliga, perde o contato, ou ele se coloca muito cansado, qualquer coisa que um cuidador meu faça a sentir de um lugar que não me acolha e que parece que está ligado à minha manifestação, o que é que eu vou fazer? Eu preciso sobreviver, eu não posso perder esse cuidador, eu não posso, porque o meu abrigo, a minha água, a minha comida depende dele. Eu sou só uma criança. Para onde é que eu vou se eu sentir que algo dessa conexão foi cortado? Eu vou para onde? Para um orfanato? Eu vou morrer? Nem pensar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou me disponibilizar a reconhecer, e quanto menorzinho eu sou, mais esse reconhecimento é corporal, não passa pelo cognitivo, nosso neocórtex ainda, se for menor de 2 anos, nem existe. Eu vou fazer com que os meus movimentos musculares ou
desistam de mim, e aí eu perco meu centro quando eu estou numa situação difícil como adulta, ou esteja o tempo todo empurrando o outro de perto de mim, porque eu estou hiperreativo a essa situação. Então, essa aprendizagem, esse manejo para a nossa vida pessoal, na medida que a gente faz as pazes com isso, para mim foi muito libertador. Maravilha. E aí, então, a Ok. mesma pergunta passando para o Joaquim, né? Qual é o impacto da formação embodinâmica na sua vida pessoal? Seguindo um pouquinho esse viés que você falou, sem entrar em detalhes, e também a Cristina, na medida que a gente vai entrando em contato com tudo com que essa escola tem a oferecer, com certeza a gente começa a se pensar, a gente começa a se ver. Então, assim, na medida que a gente vai vivendo e experimentando, recebendo toda essa informação, a gente começa a tomar mais consciência da gente. Então, o objetivo, assim, o que foi me trazendo, assim, o que o conteúdo dessa escola, o que essas informações, esse conhecimento, como que eu fui podendo absorver e trazer para a minha reflexão sobre mim mesmo. Né? Então, na minha vida pessoal, então, todas essas informações relacionadas às ferramentas que essa escola oferece, né, eu fui procurando absorver e trazer essa reflexão para a minha vida, para o meu contato comigo mesmo, né? E procurando ampliar a minha consciência, né? Na medida em que a vida é uma busca, né? Assim como na apresentação a gente falou, assim, né? A gente tem um longo caminho que passa por várias escolas, que tem várias contribuições, que tem vários viés, que faz a gente refletir por vários caminhos. Essa escola ela oferece várias ferramentas que, para mim, apesar de já ter tanto quilômetro rodado, tanta experiência de vida e tanta experiência profissional, me enriqueceu muito, me trouxe muitas nuances que eu ainda eu não tinha pensado e visto e refletido sobre mim mesmo a partir daqueles ângulos. Então, assim, eu sinto que é algo que trouxe muita contribuição para a minha vida pessoal. É isso, sem prolongar muito, é isso que eu gostaria de falar. Maravilha. E aí a gente vai, então, passar para a segunda questão, que é: qual o impacto da formação embodinâmica na sua vida profissional? E aí vamos começar com a Cristina. Então, na minha vida profissional, eu brinco que o Bodinâmico foi divisor de águas. E eu tenho, hoje, toda uma clínica, claro que eu tenho tudo aqui, né? Mas o meu olhar passa muito por onde? Acabei de falar das defesas, né? E que essas defesas institucionalizadas são as nossas estruturas de caráter e que a gente vem e se torna adulto achando: eu sou assim, a vida é assim, o mundo é assim. E não, são defesas que nós institucionalizamos para a gente, para nós mesmos, para podermos estarmos, muitas vezes, vivos. E quando eu estou diante de um cliente, hoje, com esse olhar do Bodinamic, e aí eu vejo alguém dizer assim para mim: mas eu não sei o que eu quero, eu não consigo reconhecer, nem quando eu estou com sede, eu às vezes passo o dia inteiro sem beber água. Eu não sei, aí eu não consigo procurar trabalho. Eu digo assim: ok, estou diante de alguém da sua necessidade precoce. Aquele bebezinho lá de 1 mês a 6 meses, ali, que a necessidade vai de 1 mês até 1 ano e meio, ele não foi nutrido, ele não foi visto. Então, não adianta eu chegar para um ser desse que está ali precisando de um trabalho mais corporal só e ficar com muito verbo com ele. Ele não vai nem entender o que é que eu estou dizendo. Ah, não, você precisa fazer isso, você vai... Não vai nem acontecer.
porque ele está lá precisando ser visto na necessidade dele. Por outro lado, se eu tiver com alguém da estrutura da vontade tardia, que vem lá próximo dos 4 anos, entre os 3 e os 4 anos, quando a criança descobre que tem poder, que tem força, é muito bonitinho uma criança nessa idade. Ela vem uma coisa, e quando ela está com raiva, ela deliberadamente ela pega o jarro assim da mãe e diz assim, eu quebro. E ela tem força para quebrar isso, mas, ao mesmo tempo, ela quer ajudar a tirar as coisas da mesa, ela quer levar a mala, ela quer reconhecer. Ao mesmo tempo, ela chuta, ela morde, ela está reconhecendo o poder desses músculos. São vários músculos que vão se tornando presentes nessa época, e ela vai experimentando a força dela. E aí, se uma criança, vamos na estrutura da vontade, que vai dos 2 aos 4, se ela, quando começa a experimentar essa força, não quero essa roupa, isso é feio, não quero esse vestido, eu quero esse. Ela escuta, se isso é bem no início desse encontro com essa força, que vem a partir de músculos que começam a ficar conscientes nessa idade, essa criança faz isso, e o que ela escuta de um cuidador é, eu sou tão boa com você, e você faz assim comigo. Ou o que ela escuta é, poxa vida, eu estou tão cansada, você não pode me ajudar um pouco? Ou o que ela escuta é, então não quero mais saber, não, faz aí como você quiser. O que essa criança vai fazer? Eu tenho que cuidar dessa pessoa. Ela é a minha pessoa segura. Se ela está dizendo para mim, mas isso é inconsciente, isso é muscular, isso é corporal. O que é que eu vou fazendo comigo? Eu vou desistindo de mim e me sacrificando pelo meu cuidador. Por quê? Porque o meu cuidador é que me salva. Minha comida, minha água, é lógico, é visceral, está tudo na mão dele. Então, se eu percebo que ele está desistindo de mim porque eu vim com força e quis botar o vestido que eu gosto e não o que ela queria que eu usasse, e eu não vou fazer mais isso. Se isso é recorrente, eu vou me sacrificar por ela. Então, eu sou uma pessoa que eu vou chegar lá no consultório adulto, eu estou tão cansada, e tudo que eu faço é errado, porque eu faço e as coisas não dão certo, nunca as pessoas são satisfeitas. Aí eu digo, estou diante de uma pessoa da vontade precoce, sacrificada, estou diante de alguém que aprendeu a ser amada se sacrificando. E não adianta eu dizer para essa pessoa diante, mas para de fazer isso, por que você está fazendo isso? E salvou a vida dessa pessoa. Essa pessoa foi vista, foi encontrada, foi amada a partir disso. Se você arranca isso dessa pessoa, ela fica sem chão, sem norte, e provavelmente ela se desvaloriza completamente. Então, a gente vai construindo recursos e recursos e recursos para aquela pessoa ser encontrada no lugar onde o poder dela é encontrado, e na medida que ela sente que ela é encontrada no poder dela, ela vai percebendo que ela pode abrir mão desse sacrifício todo, que ela não morre. Se isso é um pouco mais tarde, ali depois dos 3, entre os 3 e os 4, e essa criança conseguiu, nesse primeiro momento, que os músculos se tornassem conscientes, os músculos dessa idade, né? O masseter é um músculo muito importante, que é um dos músculos mais fortes que a gente tem. E a gente, quando está aqui, a criança morde, ó, e quando a gente está com muita raiva, isso aqui geralmente é muito tenso. Então, quando ela é mais velha um pouquinho, e ela conseguiu aprender da força dela, mas aí, quando ela estava se achando que ela ia poder usar a força dela, ela foi impedida, porque aí ela veio realmente muito forte. Então, essa criança pode ouvir assim, do jeito que você está, eu não dou conta. Quando sua avó chegar, eu vou contar para ela e ver se ela dá conta de você, porque eu não dou mais conta. O que é que vai acontecer com essa criança? Ela vai, de novo, entrar em medo profundo. Vou morrer. A pessoa segura que deveria cuidar de mim não sabe cuidar de mim. Então, eu vou ter que cuidar dessa idiota. Aí eu fico um adulto como extremamente julgador. Não, eu tenho que fazer isso porque aquele idiota não sabe fazer. Se eu não fizer, não vai dar certo.
Então, quando eu tenho alguém no meu consultório que está falando que o mundo inteiro é idiota, eu não vou tentar contra-argumentar com essa pessoa, mas eu sei de que lugar de sofrimento que ele está. Eu sei que ali de baixo tem um desamparo profundo de uma criança que não foi amparada no seu poder e teve que dar conta de tudo. E, então, eu, todo esse chipzinho aqui armazenado, eu digo, estou andando aqui, estou andando ali, estou andando acolá. Aí fica, para mim, né? Para mim, prazeroso demais trabalhar. E o Body Dynamic me deu essa possibilidade de ter mais ferramentas para eu saber exatamente quem é que está falando comigo. De onde vem essa dor? De onde vem esse sintoma que por trás tem uma dor? E isso eu acho muito bacana. É isso aí. Né? E aí, passando a fala agora para o Joaquim, né? Qual é o impacto da formação em Body Dynamic na sua vida profissional? Enfim, teve grande impacto, né? Como eu estava falando na minha apresentação, passando por várias formações, né? O Body Dynamic realmente trouxe, sim, ferramentas e técnicas e conceitos relacionados à clínica muito interessantes, né? Assim, o estudo detalhado, né? O estudo detalhado feito pela Lisbeth e seus colaboradores, do desenvolvimento motor, relacionando as habilidades psicológicas envolvidas nesse desenvolvimento motor, isso, para mim, é uma riqueza assim, maravilhosa. Né? E fica muito evidente como que fica essa relação mente-corpo. Né? A relação mente-corpo ela realmente acontece a partir das experiências. Quando a criança ela vai saindo dessa experiência da motilidade, ela passa para a experiência da mobilidade. Isto é, os músculos começam a ter uma intenção. Né? Então, assim, já vai acontecendo, vamos dizer assim, a mielinização do sistema nervoso, e você já vai tendo esse desenvolvimento, isso vai produzindo uma intenção. Então, cada fase do desenvolvimento, a criança ela vai passando por temas específicos. Né? Na medida que ela vai passando por temas específicos, conforme a forma que ela vai experienciando esse momento de vida, ela vai estabelecendo códigos, vamos dizer assim, que a gente pode dizer. E esses códigos, eles vão ser, vamos dizer, as crianças elas podem ser melhor encontradas ou não tão bem encontradas, e isso vai determinando e vai estruturando a forma de seu funcionamento psíquico. Isso vai estruturando e estabelecendo a forma como vai estruturando o caráter. Né? E dentro dessa estruturação do caráter vai se especificando todas as funções do ego que a Andréia falou inicialmente. Então, isso vai dando todo o diferencial de como esse caráter vai se estruturando e como que ele vai funcionando na vida. E isso vai dizendo da forma como eu, na minha vida futura, vou funcionar, conforme a forma que eu passei nesse momento mais pregresso da minha vida. Quer dizer, como que o passado se faz presente na minha vida hoje. Quer dizer, a forma como eu passei por esses momentos do meu desenvolvimento, como que se dá o nascimento, como que dá esse primeiro encontro, como que vai se dando a amamentação, como vai se dando o desmame, como que vai... Então, assim, para mim, o Body Dynamic, ele trouxe assim, muitas ferramentas que enriqueceram muito o meu olhar, né? A minha maneira de trabalhar na minha clínica. Então, assim, trazendo todo esse background de todas essas formações, assim,
falando sinceramente para vocês, assim, o Biodynamic me trouxe, assim, enriqueceu muito a minha clínica, né? Então, assim, me trouxe muitas ferramentas, me trouxe muita metodologia, me trouxe muitos conceitos, muita técnica, né, para poder trabalhar essa relação nas psicoterapias, né, que trabalha, que pensa o ser humano como mente e corpo, como uma unidade funcional, né? Então, para mim, foi muito impactante, né? Eu acho que é isso, né? E além assim assim, o meu contato foram com os dinamarqueses, assim, uma outra cultura que me trouxe valores muito interessantes, essa relação da conexão mútua, da dignidade, da integridade. Então, foram, né, a forma deles lidarem com a vida. Então, foram coisas que me acrescentaram muito. Então, eu só tenho que agradecer a essa escola e, né, por ter tido essa oportunidade de ter esse encontro na vida, vamos dizer assim. É isso. Maravilha. Então, vindo para mim, de volta, essa pergunta, qual o impacto da formação em Biodynamic na minha vida profissional? Bem, de fato, o Biodynamic foi um divisor de águas também na minha vida profissional. E aí, para falar desse impacto, desse divisor de águas, eu pensei em trazer assim, um dos elementos, né, que de fato está muito presente no meu dia a dia aqui na clínica, que é o conceito das 4 portas de acesso, né? Então, o Biodynamic trabalha com 4 portas de acesso. Uma das portas são as estruturas de caráter, a outra, as funções do ego ou habilidades do ego, a outra, os aspectos do ego, e a outra, os músculos. Então, o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que, quando a gente está diante, né, do outro, a gente pode, a depender da demanda e da forma como o outro se apresenta, aquilo que salta, né, com mais clareza, com mais intensidade, a gente pode escolher por que porta acessar, por que porta atravessar para encontrar o outro aonde o outro estiver. Esse é um conceito central do Biodynamic, encontrar o outro aonde o outro estiver. Então, como é que seria isso, né? Então, se eu posso estar acessando o outro a partir das estruturas de caráter, a depender da forma como a pessoa se posiciona, os padrões, né, de fala, de pensamento, os códigos fechados, né, que ele, acessando inclusive a faixa de idade, né, como foi falado, né, anteriormente, uma pessoa que está fixada com questões da necessidade, ela nem sabe dizer direito sobre o que é que ela sente. Então, a gente pode, sabendo disso, abordar e deve de uma forma muito diferente de quando essa fixação acontece num período mais à frente. Ela está presa nas opiniões. Aqui o trabalho é muito mais cognitivo. Uma criança, né, a partir dos 5 anos, que está entrando na estrutura da opinião, ela tem outro nível de maturidade comparada com essa criança entre 1 mês e 1 ano e meio. Então, a saber disso, a conseguir identificar os códigos, os padrões de comportamento, os padrões corporais, a mentalidade, a forma de pensar, a gente acessa realmente o outro aonde ele estiver, né? O outro aspecto é a função do ego, que foi a primeira coisa, que é a dificuldade no trabalho, de se relacionar com as pessoas. Claro que as habilidades interpessoais é uma função importante aqui. Isso pode ser um acesso na veia de onde essa pessoa está desprovida de recurso para lidar com essa questão na vida. E a gente tem assim um leque grande, né? São 11 habilidades e cada grupo, cada habilidade tem muitas subfunções. Então, a gente tem assim, atalhos muito assertivos, e essa é uma característica que é muito impressionante para mim do Biodynamic. É uma abordagem onde as técnicas podem ser, as intervenções podem ser muito precisas, porque a gente tem um atalho, né? De onde alcançar, né? Como chegar, como encontrar o outro.
E aí a outra porta seriam os aspectos do ego, né? Então, dentro dessa escola, desse sistema, eles localizam diferentes aspectos do ego corporal, individual, ego de papéis, ego observador, ego integrador, cada um deles sendo desenvolvido em diferentes etapas da vida. Então, a depender de como essa pessoa se traga, a depender de que problemas na vida essa pessoa está vivendo, a gente pode também acessar, né, onde que ela precisa ser encontrada e trabalhada. Há pessoas que não têm a menor noção das sensações. Quando a gente pergunta, isso é bem comum, né, na nossa área. Quando a gente pergunta quais são as sensações, algumas pessoas falam que estão pensando. Então, aqui é uma comunicação clara de que essa pessoa precisa trabalhar o seu ego corporal, porque no ego corporal é onde a gente vive as sensações. O bebezinho nasce, né, o primeiro ego que começa a se formar é o corporal, são as sensações. E tem pessoas que têm um afastamento enorme das suas sensações, do seu corpo, eles estão muito mais no intelecto, na cabeça, na mente. Então, aqui tem uma demanda clara de entrar no ego corporal, e aí a gente vai educando, vai ensinando, vai estimulando, vai mostrando, e assim, cada um desses aspectos do ego tem uma característica própria, né? Eu dei um exemplo do ego corporal, e assim, o ego individual, que tem a ver com a discriminação, a diferenciação com o outro, o ego de papéis, os papéis que a gente tem na vida, né? O ego observador, a possibilidade de se observar, e o ego integrador, que integra todos esses egos, que seria a cereja do bolo. E o quarto acesso, a quarta porta, seriam os músculos. E a gente entende, porque isso foi comprovado, que os músculos que são mais hiporresponsivos, e hiporresponsivo para o body dynamic tem uma relação com colapsado, né? Aquele músculo que não responde, aquele músculo, se você toca, ele ele não vem junto, né, com o toque. Esses músculos denunciam que aquele músculo que está, né, apresentando essa hiporresponsividade, ele tem uma relação com um determinado tema psicológico. É possível que essa pessoa tenha uma tendência a desistir quando trata-se daquele tema psicológico. Então, um exemplo disso, uma pessoa que tem os músculos ligados ao centramento, e a gente sabe quais são, com uma tendência a responder de uma forma hiporresponsiva, mais colapsados, mais largados, né? Aquela pessoa que às vezes sente a barriga realmente fria, né? Não tem tônus, não tem responsividade. Então, a gente sabe que essa pessoa, possivelmente, ela tem uma atitude de desistência em relação à presença a si mesma. Talvez ela nem conheça o que é isso. Né? E o contrário também acontece. Há músculos que são mais hiperresponsivos, isso são terminologias do Body Dynamic, e que têm uma relação com uma certa rigidez, né? E que aqueles músculos que, então, se apresentam com essa hiperresponsividade, é possível que os temas psicológicos associados a esses músculos sejam tratados na vida de uma forma mais rígida. Né? Então, uma pessoa que tem os músculos ligados às fronteiras duros, né? Tensos, é possível que essa pessoa use, inclusive, isso como defesa pela dificuldade de lidar com o contato com o outro. Então, ele prefira não deixar nem chegar perto, né? Porque é uma defesa, e, portanto, aqui a gente tem um trabalho para ser desenvolvido. Né? Ela ter mais contato e propriedade sobre suas fronteiras para que ela possa encontrar o outro de uma forma mais maleável, sabendo que ela tem consistência. De outra forma, ela pode até empurrar o outro para longe, porque ela se sente extremamente ameaçada com a proximidade do outro. Então, à medida que a gente vai entendendo o que vai ter a ver com que tema, a gente vai acessando. Né? E aí a gente tem 4 portas que eu acho que são super interessantes para ir sinalizando por onde encontrar essa pessoa aonde ela estiver. Então, isso é o que eu tenho a falar a respeito do impacto na vida profissional, e agora a gente vai para a próxima pergunta, que seria qual o impacto dessa formação em Body Dynamic nas suas relações interpessoais. E aí vou passar, então, a bola para o Joaquim.
Pois é, André, até estava pensando assim, nessa sua fala agora, assim, inclusive falando nessa última porta, pensando um pouquinho assim, do por onde entrar no corpo, e acho que é importante a gente citar essa questão do body map, né? Essa possibilidade da gente fazer assim um instrumento que é ser utilizado nessa escola, onde você faz um mapeamento do corpo em relação à responsividade muscular. Isso a gente leva a gente a criar uma hipótese diagnóstica, entendeu? E na medida que você cria essa hipótese diagnóstica, você cria uma direção de um trabalho, né? E você vai checando isso com o comportamento da pessoa, né? Então, na medida em que você vai fazendo essa checagem, isso vai dando uma direção e, a partir daí, você desenvolve determinados exercícios corporais que vai suprir aquela necessidade daquela pessoa, seja ela pelo músculo estar hiper ou hipo, entendeu? Assim, é uma direção no trabalho. Então, assim, é um instrumento riquíssimo, né? Riquíssimo e muito detalhado, e que está relacionado com as fases do desenvolvimento da vida, com os temas que estão relacionados. E isso é realmente bárbaro, assim, né? É um instrumento muito bacana. Mas, assim, levando um pouco, voltando para essa outra questão, né, que a gente vai começar a falar agora do impacto na nossa vida interpessoal, porque a nossa formação ela é feita a partir de experiências, né? É a partir de vivências com amigos ou não, pessoas novas, pessoas, né, que a gente está acabando de conhecer, e a gente vai tendo proposta de vivências e experiências, com certeza isso vai interferindo nas nossas relações interpessoais, seja intragrupo, né, ou fora da nossa vida. Então, não tem como, né, a gente passar por uma formação sem ela produzir um impacto nas nossas relações, né? Na medida em que você mergulha, na medida que você entra, na medida que você vive experiência, na medida que você vive essas questões que são intrapsíquicas e interrelacionais, então é uma interferência assim, enorme na nossa vida, né? E isso, né, a gente está aqui na vida para ir se buscando, para ir se desenvolvendo, para criando consciência, né? E isso vai se dando ao longo do processo, junto com toda a informação teórica que a gente tem. Então, a gente tem a vivência, né? Porque a gente passa por uma formação que é uma experiência, que é uma vivência, e junto com isso vem todo o conhecimento teórico. Então, isso é altamente transformador, né? E interfere muito nas nossas relações interpessoais. Então, acho que o que eu teria que acrescentar é um pouquinho isso, né? Uhum. Tá E aí, bom? vindo para mim, de novo, volta, né, essa bola, qual o impacto da formação do Body Dynamics nas suas relações interpessoais? O que eu diria é que realmente o Body Dynamics causou uma revolução em mim, né, e que isso se refletiu em vários aspectos da minha vida, né, inclusive nas relações interpessoais. E aí eu destaco uma ferramenta, um instrumento do Body Dynamics que se chama Body Note, que é uma ferramenta de um modelo de comunicação e de resolução de conflitos que é super interessante, né? Ele se baseia de uma forma resumida em 4 áreas, onde a primeira área são os fatos, né? A segunda área é que impacto esses fatos causam em mim, quais são as minhas emoções, as minhas sensações, quais são os meus impulsos diante desse fato. A terceira área é a avaliação desses impulsos. Eu tenho impulso, né, de fazer determinada coisa, é avaliar isso. Então, e a quarta área são as ações. Então, um exemplo, a pessoa estava vindo aqui para a sessão de terapia, e aí, no ônibus, uma pessoa foi muito agressiva comigo. Então, qual foi o fato? Ela pisou no meu pé, eu reclamei, e aí ela falou isso, isso, isso. Então, a gente enxuga, né? Qual é o fato? Ser muito agressivo é muito vago. Qual é o fato? E qual foi o impacto desse fato em você?
Eu senti raiva, uma pessoa que está já acostumada com esse modelo de comunicação. Eu senti raiva, meu coração disparou, sensações, eu fiquei realmente muito enraivecida. E qual foi o impulso? Meu impulso foi sair do ônibus. E como é que você lidou com isso? E aí a pessoa traz como é que lidou e a gente vai avaliando, né? E você ficou satisfeita da forma como você agiu, sair do ônibus? Olhando agora, passo por passo, eu acho que eu desisti. Eu estou chegando na terapia atrasado porque eu saí do ônibus, porque uma pessoa foi agressiva comigo, mas agindo a partir dela própria. Com isso, a gente vai criando a condição da pessoa não ficar apontando o outro, né? A referência está no outro. Né? Essa história com a referência no outro nossa, esse mundo está muito agressivo. A gente não pode mais nem andar no ônibus, né? Que chega um maluco, pisa em mim, porque aí todo mundo está agressivo, é o momento político, é o momento social, é o planeta inteiro. Então, a gente não tem nada que possa fazer quando as coisas são vividas dessa forma, né? A gente fica completamente impotente. Mas na forma como a gente vai conduzindo os 4 passos desse modelo de comunicação, a gente vai trazendo a referência para a própria pessoa. Qual foi o fato, a gente vai enxugando, qual foi o impacto em você, e aí impacto, sensações, emoções, né? Qual é o impulso, né? Vamos avaliar esse impulso, você fica satisfeito se imaginando, agindo assim? Não fico. Então, qual é o outro impulso? E, finalmente, qual é a ação? Qual é a escolha? Então, eu acho um instrumento muito, muito simples e, ao mesmo tempo, fantástico, porque muda a referência. Né? A gente costuma dizer, quando a gente aponta, né, para alguém, a gente tem 3 dedos apontados para a gente. Mas muitas vezes a gente não olha para isso, a gente olha para o dedo que está apontando para o outro, porque a gente se desresponsabiliza sobre o acontecimento. Mas desse lugar, a gente não tem nenhuma potência para transformar. Né? A gente pode ficar revoltado, a gente pode reagir, a gente pode fazer uma série de coisas que cada vez mais a gente fica mais distante da gente mesmo e do nosso centro. Né? E dessa outra forma, a gente vai desenrolando o novelo de forma que a pessoa volte para dentro de si, para o seu centro, né? E possa, a partir da experiência que ela teve, reconhecer os impulsos, avaliar se vale a pena agir dessa forma ou não. Se não, que outra forma, que outro impulso eu posso encontrar dentro de mim, para que a pessoa, a partir daí, possa fazer uma escolha e possa agir sendo fiel à pessoa que ela é. Então, eu acho esse instrumento muito, muito mão na roda. Eu uso em casa, eu uso com meus filhos, tento, né, falar dentro desse modelo, e quanto mais a gente vai pondo em prática, mais a gente vai ficando confortável, né? Mais a gente vai encontrando um lugar de referência que é o lugar que sempre deveria ter sido eu, né? E o que acontece a partir de mim. E é um lugar que nos deixa muito mais potentes, muito mais proativos, porque desse lugar a gente pode agir. Da outra forma, a gente pode julgar, a gente pode se queixar, a gente pode reclamar, né? E nada a gente pode fazer para transformar o outro, para transformar o mundo, para transformar a violência. Mas a gente tem tudo por fazer, e aí é muito bacana isso, né? Se eu tenho um copo meio cheio e meio vazio, para onde é que eu vou olhar? Eu prefiro olhar para a metade cheia, que sou eu nessa história. Né? Como que isso me impactou? Quais são os impulsos, de uma forma resumida, né? Avaliando esses impulsos e como é que eu vou agir a partir de então. Então, é um instrumento muito, muito, muito interessante, simples e, ao mesmo tempo, facilmente a gente escorrega e a gente vai, principalmente na sociedade que a gente está, a gente cai no julgamento. É muito mais fácil a gente julgar. Né? Então, com isso, a gente vai se trabalhando ao falar. Né? Qual é o trabalho básico? É trazer referência para mim, para o meu centro, me colocar no mundo e nas relações a partir daí. Então, isso é o que eu gostaria de trazer sobre as relações interpessoais. E aí eu vou passar, então, essa pergunta para a Cristina falar. Né? Qual é o impacto do Body Dynamic nas suas relações interpessoais? Eu vou tentar juntar 2 pedaços, vou ver se eu consigo. Eu gosto muito de falar isso, como eu adoro essa frase, eu vou começar por ela.
antes de body name, antes de tudo, antes até da minha fase adulta, eu acho que eu ainda estava no final da minha adolescência, eu ouvi uma frase que eu fiquei com ela para sempre, que eu ouvi do Martin Luther King. Quer dizer, eu não ouvi dele, eu ouvi a frase dele, né? Que dizia assim: amor sem poder é sentimentalismo. Poder sem amor é tirania. E eu fiquei muito conectada com essa frase, que eu dizia, caramba, é isso, eu quero esse equilíbrio, eu quero isso. E aí, no meu primeiro módulo do Borinemic, a Lisbeth, que no primeiro módulo eu fiz com a Lisbeth Mach, né? E ela falou que o balizamento do Borinemic é mutualidade e dignidade. E aí, o que veio a ser isso? Dentro de uma construção psíquica, dentro de um processo de construção, de um processo terapêutico. O que é que vem a ser isso? Vamos rememorar o que a gente falou hoje, que eu coloquei lá no início, sobre as defesas psicológicas, né? Eu vim aqui apontando, eu foquei hoje bem nas defesas psicológicas. Então, nas defesas psicológicas, o que acontece? Lembra? Nós, crianças, precisamos encontrar uma forma de que os nossos cuidadores estejam comigo. Porque se eu, como criança, perder o meu cuidador, eu corro risco. Mas o que acontece, então? Dentro desse processo, eu crio defesas. Algumas dessas defesas vão fazer eu desistir de mim, porque eu preciso do meu cuidador. Outras das minhas defesas não vão fazer isso, não. Vão fazer com que eu desista do outro. Ficou tão insuportável para mim que eu desisto do outro. Então, eu corto o contato. Então, existem algumas defesas onde eu fico optando pela minha dignidade. Eu prefiro viver sozinha no mundo. Eu me isolo do mundo, porque eu não perco na minha ilusão, né? A minha dignidade. E outros, eu não posso viver sem o outro. Então, não me importa se ele bate em mim, mas eu não posso ficar sem ele. Eu não posso perder a minha conexão, na minha ilusão, né? O que a gente quer? Que isso seja um equilíbrio, que numa relação em contato, eu possa ter todas as funções egóicas que a Andrea falou, ter meu centro, ter minha assertividade, ter meu posicionamento, ter minhas relações interpessoais em contato, na relação. É muito fácil eu ter poder sozinha, é muito fácil eu ter impulso sozinha. Agora, eu entro no contato com o outro para dizer para o outro o que é que eu quero, eu me perco. Oi, então aqui eu tenho que cuidar. Eu tenho que aprender como manejar isso. E aí, as relações interpessoais é uma função egóica, né? Existem dois músculos bem bonitinhos que são ligados. Existem vários, mas esse eu adoro, que é o tríceps e o bíceps. Se vocês botarem a mão aqui, quem quiser, e vocês empurrarem o braço de vocês e esticarem o cotovelo, vocês percebem que esse músculo se contrai na mão. Então, esse movimento aqui, ele está dizendo, na minha relação interpessoal, espera aí, não vem assim, não. Não vem que assim não está bom para mim. Vamos fazer um contato de um lugar que fique bom. Quando esse músculo aqui foi desistido, lá na minha infância, esse ser não sabe fazer isso. Então, a gente vai trabalhar, e aí por isso que a gente vai juntando o exercício muscular, o movimento muscular com a função psicológica, com a função egóica, para que a gente possa devolver o quê? A gente para esse equilíbrio de dignidade e conexão. Então, a gente faz um trabalho simples, só esse aqui, ó. E aí esse músculo fica vivo. Ou eu não sei trazer para mim. Eu não consigo.
quer seja nas minhas relações afetivas, quer seja nas minhas relações com amigos. Então, tem um aqui, ó, se vocês botarem agora a mão aqui, bem entre o ombro e o cotovelo aqui, na parte de cima, e vocês fizerem esse movimento, aqui, vocês sentem que esse músculo salta na mão de vocês. Se ele tiver desistido, eu não sei fazer isso. Na hora que esse músculo tem essa informação, o meu corpo como um todo se manifesta a partir dessa informação. Então, como é eu poder equilibrar esse movimento em cima da demanda do meu cliente? Então, a gente vai fazendo essas interlocuções dentro desses conhecimentos do Body Dynamic. E aí a gente junta. Para quê? Porque tem um princípio básico: dignidade e conexão. E a gente vai aprendendo a mexer isso também através, inclusive, às vezes, de um simples exercício. Mas, claro, que um exercício simples, desde que em contato. Em contato. Por quê? Porque a gente vai restaurar fisiologicamente, corporalmente, psiquicamente, aquilo que não pôde ter sido vivido à época. E eu sempre brinco lá no meu consultório, eu adoro dizer isso. Eu não procuro culpados, mas eu adoro libertar os inocentes. Então, vamos libertar os inocentes, que é eu restaurar esse princípio de equilíbrio para mim. É muito bom a gente poder viver no mundo de uma forma onde eu tenha aquilo que eu nasci para ser e por algum motivo se perdeu no longo do caminho. Eu poder trazer isso de volta para mim é muito bom. E poder ajudar nessa construção com o outro que está disposto no adulto dele a vir junto, que é isso que o Body Dynamic também promove muito, porque o Body Dynamic é uma construção psíquica que eu também gosto muito, porque ele puxa muito. Claro que se eu tiver com adulto, se eu tiver com uma criança ou um adolescente, não, aí é um outro trabalho. Mas se eu estou com adulto, eu vou puxar pelo adulto do meu cliente. Vamos embora. Agora a gente pode. Vamos embora, porque agora a gente pode. A gente cuida da dor e a gente fortalece esse poder que agora é possível. Então, é muito bacana trazer de volta esse equilíbrio de poder e conexão, né? Isso foi, para mim, assim, quando eu ouvi a Lisbeth dizendo isso, eu disse, caramba, eu já ouvi isso de outro jeito, e eu gostei. Maravilha. E aí, então, mantendo a palavra com a Cristina, vamos para a nossa última pergunta, que é: por que você indica a participação no Body Dynamic Foundation Training, curso básico da formação em Body Dynamic? Então, você já está com a palavra, segue nela. Vou seguir. Eu já disse foi muito, né, sobre por que eu indico, mas, assim, se eu fosse resumir por que eu indico, eu diria assim, me vê uma imagem aqui, me vê uma imagem. Eu sou cearense, eu sou de Fortaleza, já tem 30 e muitos anos, acho que 35 que eu moro aqui. Mas eu vim de lá. E eu antes super sabia de dirigir quando eu pegava um carro em Fortaleza e super sabia andar a pé. Só que eu não faço mais isso, porque todas as vezes que eu ando agora lá, eu vou de carona com alguém. Eu não pego mais carro lá. Eu não sei mais andar em Fortaleza. Eu perdi essa habilidade, eu perdi essa aprendizagem dentro de mim. Eu não sei mais andar na minha própria cidade natal. Não sei, eu me perco. Por quê? Aí eu fiquei muito curiosa com isso, eu fui atrás de tentar descobrir. Aí eu vi que eu descobri uma experiência 100 anos atrás que foi feita com gatinhos piquitititos recém-nascidos, de que foram divididos em dois setores. Os que se mexiam dentro de um recinto protegido e os que eram levados por uma bandejinha. E esses que se mexiam, que usaram a sua musculatura,
eles tiveram muito mais capacidade de aprendizagem, de saber reconhecer o espaço dele. E os que eram levados, quando eles foram soltos dessa bandejinha, eles se perderam. Eles não sabiam para onde ir. Eles ficaram tontos. Então, assim, eu indico o Borinêmico porque a gente vai poder juntar aquilo que a gente desistiu, que é o nosso corpo, as nossas sensações, a nossa musculatura, com a nossa capacidade psíquica e mental. Então, eu indico por isso. Maravilha. E você, Joaquim, por que você indica a participação no Bodynamic Foundation Training, o curso básico da formação em Bodynamic? Acho que eu já falei anteriormente, né, assim, eu acho que enriquece muito, né, teoricamente, conceitualmente, metodologicamente, tecnicamente. Tem várias ferramentas que ajudam muito no nosso trabalho na clínica. Então, eu acho assim, muito interessante. Assim, eu acho que o que essa escola oferece, eu não tinha ainda experienciado em outras escolas, né? Então, com esse estudo tão detalhado, com essas 4 portas, né, que você falou, que você apresentou, do aspecto do ego, dos músculos, das funções do ego, da estrutura de caráter. Então, eu acho que são caminhos que levam a gente a poder a encontrar, né, o outro dentro daquela necessidade que a pessoa está experimentando, que leva ela a nos buscar. Então, assim, eu acho que oferece muitas ferramentas, muitos instrumentos, muita forma de entender o nosso funcionamento, a forma de entender a vida, de pensar nossos valores. Então, eu acho que isso traz muita contribuição para nós profissionais, né? Então, por isso que eu recomendo. Maravilha. Então, a bola voltando para mim, por que eu recomendo a participação no Bodynamic Foundation Training, o curso básico da formação em Bodynamic? Bem, eu indico porque é um curso teórico e vivencial, né? Então, principalmente o Foundation, né? Que é o curso básico, é tanto que ele é aberto para pessoas, não tem pré-requisito, né? De qualquer profissão, estudantes ou formados, né? Não tem pré-requisito, porque ele é um curso, além de teórico, extremamente vivencial e é uma grande oportunidade de cada um que participa, né, dessa jornada, fazer um mergulho em si mesmo e aprender sobre uma série de aspectos que muitas vezes são desconhecidos. Então, minha forma de funcionar, de onde é que vem esse padrão, pontos que até então são cegos, e as pessoas começam, os participantes, a perceber, né, esses pontos, a trazer luz sobre o olhar sobre esses pontos, inclusive sobre as minhas defesas, né? Então, a gente vai entendendo o participante, os alunos vão entendendo de onde é que vem, então isso é defesa, e é uma defesa que se repete, portanto, eu não tenho escolha, mas é possível criar a possibilidade de escolha, e o primeiro passo é ter consciência, né? Além de uma série de recursos que eles vão aprendendo e que vão praticando, que vão vivenciando. Então, eu acho que, antes de mais nada, um grande mergulho no processo de crescimento pessoal. Isso vai refletir, obviamente, nas relações interpessoais, da forma como eu me coloco no outro, inclusive o Body Note, a ferramenta de comunicação e resolução de conflitos, é um dos temas dessa formação. E isso vai também podendo ser útil, bastante útil na atuação profissional, né? Seja psicólogo ou não, porque eu, estando mais presente, mais consciente de mim, né? Com meus pontos cegos mais claros, né? Me colocando a partir de uma referência mais fiel a mim mesmo, reagindo menos e agindo mais, eu vou estar melhor atuando, seja lá qual for, né, o meu papel profissional. E, especificamente, para aqueles que são psicólogos e que já têm 1, 2, 10 abordagens,
O body dynamic tem uma característica que ela não é ciumento, ele não é, o body dynamic não é ciumento. Então, ele aceita ficar juntinho, né, de outras abordagens. Vocês ouviram as nossas apresentações, né? A gente, todos aqui, e eu imagino que muitos de vocês, têm muitas abordagens. E é possível trazer junto da gente, manter tudo aquilo que nos interessa da nossa jornada e associar o Body Dynamics sobre essas inúmeras novas perspectivas que ele nos apresenta. Então, eu acho realmente o Body Dynamics, o curso básico, como sendo o primeiro e fundamental para qualquer outro, né? Se a pessoa resolve continuar essa formação, como sendo ele em si realmente uma escolha muito interessante, né? E com isso eu aproveito, né, esse encontro para estar convidando vocês, todos vocês, a participarem que ainda não fez o Foundation, da próxima turma no Brasil, no Foundation, que estará sendo lançado no próximo ano. Amanhã a gente vai estar falando sobre a formação em si. Então, aqueles que estiverem interessados em saber como é que é essa formação, o que é que vai ser dado no Foundation, está super convidado. É um curso que vai acontecer no próximo ano, vai ter como professores o primeiro módulo a DIT, e o primeiro módulo vai ser online, e vai ter nos módulos seguintes, eu, Cristina, Joaquim, nos módulos seguintes, e vai ser presencial os 3 módulos seguintes. E amanhã a gente vai estar abrindo as inscrições. Elas ainda não estão abertas, a gente vai esperar o encontro de amanhã à noite para explicar, para tirar dúvidas, para falar do programa, de, né, todas as características e detalhes desse curso, e aí a gente vai estar abrindo as inscrições. Então, com isso, a gente conclui assim, a rodada de perguntas e respostas, e a gente abre agora para o momento final de perguntas, expandindo para vocês. Então, quem gostaria de fazer alguma pergunta, ou tem algum comentário? Então, inclusive, vai estar falando do Foundation, que é o curso básico, que vai estar sendo, as inscrições vão estar abrindo amanhã, depois do encontro. A gente vai ter um momento de apresentação, de respostas às perguntas colocadas, e a gente vai dar o ponto de partida, e a gente está muito animado para esse projeto, né, para ir adiante, com módulos presenciais. A gente atravessou aí a pandemia, essa coisa online, que foi um grande desafio, e esse módulo, esse Foundation vai ter só o primeiro módulo online, com a DIT, lá da Dinamarca, mas os outros módulos vão ser presenciais, com nós, 3 professores brasileiros. Estamos morrendo de vontade de estar lá no Terra Mater, presencialmente, juntinho, interagindo, né, e vivendo essa maravilha que é, né, tudo isso que a gente apresentou hoje. Então... Posso falar uma coisa? Ô, Toninha! Nossa querida. Vocês foram sensacionais. Estou até com vontade de fazer o Foundation de novo. Você sempre Muito será bom, gente. Soninha. Vocês nem imaginam a maravilha que é essa formação, viu? É fantástico. É uma ferramenta de autoconhecimento maravilhosa, sabe? Então, tomara que inspire vocês, porque é o maior presente que vocês vão poder se dar, realmente, viu? Maravilha. Muito bom. Obrigado, querida. Nossa musa. Queridos, e boa sorte, viu? Ela fez toda a travessia com a gente, o Foundation. 10 anos, né? E olha, e sinto falta, viu? Queria um pouquinho mais. Pois Quem sabe até os 90 ainda dou conta. Eu diria, Sonia, que até os 100. Tem mais 8 anos aí que eu dou conta. Até 90 eu consigo. 82 anos, essa delícia ter você aqui com a gente, querida. Delícia. Muito bom. Muito bom. Amo-los. Espero que vocês sejam nossos colegas, viu, galera? Vale a pena. Tá? Obrigado, querida. Obrigado. Tchau. Tchau. Muito bom. Joaquim, Cristina, querem se despedir? Eu quero agradecer a todos pela presença. Adorei estar aqui com vocês. Muito bom olhar para os rostinhos, muito bom encontrar vocês. É muito bom partilhar algo que eu de verdade acredito. Eu falo do coração, porque eu realmente acho que fez uma diferença muito importante
para mim, o Bodynamic, ele me trouxe muita coisa boa, e aí eu gosto de compartilhar isso, e eu abarquei isso porque realmente eu acredito. Eu vejo diferença. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Isso aí, gente. Obrigado a presença de todos vocês. Espero que a gente tenha conseguido passar uma ideia geral assim, né, do que é, o que o Bodynamic traz na nossa vida pessoal, interpessoal, profissional. E realmente assim é um prazer enorme estar aqui com vocês e ter vivido esse processo, né? Assim, eu agradeço por ter tido essa oportunidade de viver esse processo, né, junto com todos os nossos professores que estiveram aqui e que trouxeram todas essas riquezas, né, para a nossa clínica, né, para nós e principalmente para a nossa vida pessoal, né? Então é muito bom, né? Espero revê-los breve, né? Até. Então, assim, uma boa noite para todo mundo, muita luz, muita paz, e a gente, se Deus quiser, se encontra amanhã. Eu vou estar aqui, né, firme e forte, e a gente vai conversar mais sobre as questões mais concretas, né, da formação. Você sabe que me deu uma certa curiosidade, assim que me deu uma certa curiosidade, assim, tem pessoas de várias eu fiquei curiosa. cidades e estados, não é? Perguntar o Rafael, de onde é que você é, Rafael? Juiz de Fora. Juiz de Fora. Né, Joaquim? Salomé, de onde você é? A gente se encontrou em Juiz de Fora, né, Rafael? Foi muito bom o nosso encontro. Né? Foi muito legal. Eu estou em São Paulo. Salomé. Em São Paulo. São Paulo. São Paulo. Salete do Rio e Virgínia. Você é de onde? Legal. Sou de Salvador. Salvador. Delícia. Que saudade de Salvador. Pois é. Oh, meu Deus. Uma carajela dadinha. Pois é. Rosiane, você é de onde que está aí? Estou protegidinha. Sou de Salvador. Tá frio. Salvador também. Que delícia. Tá frio. Você sabe que o primeiro grupo que eu fiz do Bodynamic foi em Salvador, sabia? Que massa. Foi muito bom. Isso também né? Foi o primeiro lá também. Né? Foi muito bom. Ceará, Não. Sou de... Eu? De Alagoas, Maceió. Maceió. Ela era vizinha, né? Aqui Nossa. Maceió. Aquelas praias maravilhosas, meu Deus do céu. Que delícia. Lindo. A Tereza, não sei se está ouvindo, a Aurora, não sei, a Arlete, não sei. Aurora? Renata é aqui do Rio, né, Renata? Tereza! Você é de onde, Tereza? Está sem som, A Tereza. Tereza... sim, agora sim. Eu sou da Paraíba, João Pessoa. Oba! Que delícia! Coisa boa! Salve, Nordeste! Aprendendo com vocês. Que bom! A Nete é do Rio Grande do Sul. Estou de câmara desligada. Desculpa, é do Rio Grande do Sul. Que ótimo! Veja como a gente está pulverizado, né? Muito bom essa comunidade, né? Esse recurso que a gente tem, né? A Patrícia de Niterói, né, Patrícia? Diretamente de Niterói. Né? Bom ver vocês aqui, amigos. Muito bom. Muito bom. Fiquei muito feliz de encontrá-los. Espero que a gente tenha, né, passado para vocês aquilo que vocês gostariam de escutar, e foi muito bom estar aqui. Vocês vão disponibilizar no YouTube também? Não? Pois a gente vai ver como é que vai ficar, né, a gravação, às vezes não fica, às vezes não consegue baixar, a gente está ainda tateando nisso, mas se ficar e se sustentar a gravação, baixar e tal, e ficar de qualidade, aí a gente vai ver como vai disponibilizar, talvez em trechos, para não ficar aquela coisa comprida, longa, a gente vai analisar tudo isso,
mas a ideia é disponibilizar, as pessoas estão pedindo, né? E aí, até para divulgar mais também. sim, sim, sim. A gente está... tem muita coisa, né, para fazer, para espalhar, né? Tem todo um Brasil para espalhar. E a formação acontece só aqui no Rio, então eu acho que tem muito a fazer mesmo. E a Renê está falando que sim, vamos nos ver no Rio, beleza. Beleza. Todo mundo vai puxar um pouquinho o S. Renê é a primeira da fila, a Renê é da outra Não, turma, a Nete é do Rio Grande do Sul, é minha amiga, a gente está falando, ela vai fazer também. Essa que está sem a câmera. A gente está conversando aqui. A Renê é a primeira da fila, ela está na fila da outra turma. É verdade. Não deu certo, ainda naquela coisa de acaba a pandemia, é presencial, não é uma dúvida no ar, um temor ainda latente. Então, foi a primeira vez que não aconteceu. Passou. Né? E a gente ficou triste, frustrado, mas a gente atravessou. E aprendemos com a experiência. Então, a gente está começando 6 meses antes, né? E vai ter os descontos, quem se inscrever logo. Então, toda uma coisa muito bem pensada, bolada, para realmente a gente emplacar uma turma e vai acontecer e todo mundo ficar seguro e feliz, né? Tanto quem vai, os alunos, como a gente, professores, senão a gente também fica muito frustrado. Eu fiquei muito frustrada também, mas aprendi com a experiência. Né? A primeira vez que a gente começou a lançar, né, em agosto, na verdade vai ser no dia 1º de setembro, né? Mas a semana aconteceu em agosto. No ano passado a gente começou no final de novembro, né? Então, realmente foi uma experiência, né? Mas a gente aprendeu com a experiência. Foi frustrante, mas a gente aprendeu com a experiência. E assim é a vida, né? Do jeito Body Dynamic. Vamos lá. A gente no Body Dynamic aprende a nunca desistir. A gente aprende a fazer escolhas, a avaliar se a gente quer ou não quer e abrir mão com consciência, mas nunca desistir. Né? E é isso que eu acho que é um ensinamento muito, 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 muito básico e muito fortalecedor para mim. Né? Então, vamos nessa. Vamos que vamos. A frustração, né, do não acontecimento não me fez desistir. Né? Essa não é a minha escolha. A minha escolha é seguir. Eu acredito nisso. Vamos que vamos. Não estou sozinha, tenho meus amigos e tantas pessoas que se apaixonam, gente. Então, vamos embora. Vamos mergulhar nessa jornada. Um beijo para todos. Muito bom, gente. Muito obrigado, gente. Boa noite. Hoje... Bye. Assim, fique em paz. Obrigada. E até amanhã. Até. Bye. Tchau. Beijo.